Sabe, eu queria começar esse podcast de um jeito diferente. Sem aquela porrada inicial, sem o confronto direto. Porque hoje eu quero falar sobre algo que raramente a gente aborda quando o assunto é dependência emocional. Todo mundo fala sobre a pessoa que aceita migalhas, sobre quem se diminui, sobre quem fica esperando. E está certo. Isso precisa ser dito. Mas hoje eu quero falar sobre o antes. Sobre como você chegou até aqui. Sobre a jornada silenciosa que te transformou nessa pessoa. Porque ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou aceitar ser tratado como opção. Isso é construído, tijolo por tijolo. E normalmente começa muito antes do relacionamento que te trouxe até esse podcast. Pausa. Então me acompanha aqui, porque o que eu vou te mostrar talvez explique muita coisa que você nunca entendeu sobre você mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a primeira vez que você sentiu que não era suficiente? Não no relacionamento atual. Não com essa pessoa específica, mas na vida. Quando foi a primeira vez? Pode ter sido na infância, aquele momento em que você percebeu que precisava se comportar de um jeito específico para receber a atenção dos seus pais, que precisava ter notas boas para ser visto, que precisava ser o filho obediente, a filha perfeita, para sentir que importava. Pode ter sido na adolescência, quando você não se encaixava no grupo, quando você mudava quem você era para ser aceito, quando você ria de piadas que não achava engraçadas, concordava com opiniões que não eram suas, só para não ficar de fora. Pode ter sido no primeiro relacionamento sério, quando você percebeu que amar não era suficiente, que você precisava ser mais engraçado, mais bonita, mais interessante, mais alguma coisa. Sempre alguma coisa que você não era. E olha o que aconteceu. Você aprendeu que o seu valor era condicional, que você precisava fazer algo, ser algo, para merecer amor. Que você, simplesmente sendo você, não era suficiente. Isso não foi uma decisão consciente. Foi uma conclusão que o seu cérebro tirou baseado nas experiências que você teve. E essa conclusão virou uma crença. E essa crença virou a lente através da qual você enxerga todos os relacionamentos da sua vida. Pausa mais longa. Então, quando você encontra alguém que te dá atenção, mas de forma intermitente, alguém que te valoriza, mas só às vezes, alguém que te escolhe, mas não como prioridade, sabe o que o seu cérebro faz? Ele não vê isso como um problema da pessoa. Ele vê como uma confirmação da sua crença. Ah, então eu realmente não sou o suficiente. Mas se eu me esforçar mais, se eu for mais compreensivo, se eu der mais espaço, se eu for mais paciente, aí sim eu vou merecer ser prioridade. E começa o ciclo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você não está lutando pelo relacionamento. Você está lutando contra a sua própria crença de que não é digno de amor incondicional. Cada vez que você aceita uma migalha, você não está sendo amoroso. Você está tentando provar para você mesmo que, se tentar o suficiente, você pode se tornar alguém que merece ser escolhido. Mas a verdade é que você já é. Você sempre foi. O problema nunca foi você não ser suficiente. O problema é você ter acreditado nisso. Agora vamos falar sobre algo que dói ouvir, mas que precisa ser dito com carinho, não com agressividade. Quando você fica em um relacionamento onde você é opção, você não está apenas se machucando. Você está ativamente construindo evidências para fortalecer a crença de que você não tem valor. Deixa eu explicar isso melhor porque é sutil. Cada mensagem que você manda e que demora horas para ser respondida, você registra isso como: eu não sou importante o suficiente para uma resposta rápida. Cada plano cancelado, eu não sou prioridade. Cada vez que você vê a pessoa interagindo animadamente com outros, mas sendo morna com você, tem algo errado comigo. E o seu cérebro vai juntando essas evidências. Vai construindo um caso. Contra você mesmo. E sabe o que é mais triste? Você está sendo injusto com você mesmo. Porque você está pegando o comportamento de uma pessoa que tem suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias limitações emocionais,
e está usando esse comportamento como termômetro do seu valor. É como se você pegasse uma régua quebrada e usasse ela para medir sua altura, e depois ficasse confuso sobre por que o número não bate. A régua está quebrada, o termômetro está descalibrado, o espelho está distorcido. O problema não é você. O problema é que você está deixando uma pessoa emocionalmente indisponível definir quanto você vale. Pausa. E tem outra camada aqui que é ainda mais profunda. Quando você persegue alguém que não te valoriza, você está, inconscientemente, recriando a dinâmica da sua ferida original. Você está tentando reescrever a história. Está tentando finalmente ganhar o jogo que você perdeu lá atrás. Se sua ferida é abandono, você vai inconscientemente escolher pessoas que têm tendência a se afastar. Porque no fundo mesmo, você quer provar que dessa vez você consegue fazer a pessoa ficar. Se sua ferida é rejeição, você vai escolher pessoas críticas, exigentes, difíceis de agradar. Porque dessa vez você quer provar que consegue ser suficiente. Se sua ferida é invisibilidade, você vai escolher pessoas distraídas, ocupadas demais, emocionalmente distantes. Porque dessa vez você quer provar que consegue ser visto. Mas aqui está o problema. Você não pode curar uma ferida antiga através de um relacionamento novo. Não funciona assim. Você não pode fazer o pai ausente voltar no tempo e estar presente através de um namorado que mal te dá atenção. Você não pode curar a rejeição da mãe crítica através de uma namorada que nunca está satisfeita. Você não pode curar a invisibilidade da infância através de alguém que te trata como plano B. A ferida precisa ser curada dentro de você, por você, com você. E enquanto você não fizer isso, você vai continuar escolhendo pessoas que reforçam a ferida, não que curam ela. Sabe aquela fantasia que você tem? Aquela em que você finalmente consegue fazer a pessoa te valorizar, te escolher, te priorizar? Aquela fantasia onde ela acorda um dia e percebe o quanto você é incrível, o quanto você sempre esteve ali, o quanto ela estava errada em não te ver? Deixa eu te contar algo sobre essa fantasia. Ela não é sobre amor. É sobre validação. Você não quer simplesmente ser amado. Você quer ser escolhido. Especificamente por quem não te escolhe. Porque se você conseguir isso, você prova algo. Você prova que você tinha valor o tempo todo. Você prova que a crença estava errada. Mas e se eu te disser que mesmo se isso acontecesse, mesmo se a pessoa mudasse completamente e passasse a te tratar como prioridade, isso não curaria o que precisa ser curado? Porque a ferida não é sobre essa pessoa. A ferida é sobre o que você acredita sobre você mesmo. E nenhuma validação externa vai curar uma crença interna. Você pode ser escolhido por 1000 pessoas e ainda achar que não é suficiente. Porque o problema nunca foi se as pessoas te escolhem. O problema é que você não se escolhe. Pausa longa. Respiração. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Porque é mais fácil colocar a responsabilidade da sua cura em outra pessoa. É mais fácil acreditar que você só precisa encontrar o amor certo, a pessoa certa, o relacionamento certo. Mas a verdade é mais simples e mais assustadora. Você precisa se tornar a pessoa certa, para você mesmo. Você precisa aprender a se tratar como prioridade antes de exigir que outros façam isso. Você precisa aprender a se valorizar antes de esperar que outros te valorizem. Você precisa aprender a se escolher antes de procurar alguém que te escolha. E isso não é egoísmo. Isso não é arrogância. Isso é o básico. É o chão. É o mínimo que você deveria ter construído antes de entrar em qualquer relacionamento. Porque quando você não tem isso, quando você não tem esse chão construído, você entra em relacionamentos já de joelhos, já em posição de inferioridade, já acreditando que precisa compensar alguma falta fundamental em você. E aí qualquer pessoa que te dê um pouco de atenção parece um milagre. Qualquer migalha parece um banquete, porque você está faminto. Faminto de validação, de confirmação, de prova de que você merece existir. Mas ninguém pode te dar isso. Nem a pessoa mais amorosa do mundo pode te dar isso, porque isso vem de dentro. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir porque não é bonita, não é inspiradora, não dá para transformar em quote motivacional. Curar isso dói.
Curar isso é lento. Curar isso é chato. Curar isso não tem momento cinematográfico de revelação onde tudo faz sentido e você vira uma pessoa nova. É terapia toda semana falando das mesmas coisas. É acordar todo dia e ter que conscientemente desafiar pensamentos automáticos que você teve a vida inteira. É se pegar no meio de um padrão antigo e ter que parar e fazer diferente, mesmo quando cada fibra do seu corpo está gritando para você voltar ao conforto do familiar. É sentar com o vazio, com o silêncio, com a solidão, sem preencher ela imediatamente com mais um relacionamento, mais uma pessoa, mais uma distração. É olhar para a ferida sem tentar tampá-la. É sentir a dor sem tentar anestesiá-la. É passar pela desintoxicação emocional de uma dinâmica que, por mais tóxica que seja, era familiar. E o familiar, mesmo quando dói, dá uma sensação estranha de segurança. E sabe o que mais? Você vai falhar. Muito. Você vai se pegar voltando para padrões antigos. Vai se pegar perseguindo migalhas de novo. Vai se pegar se diminuindo em troca de atenção. E cada vez que isso acontecer, você vai ter uma escolha. Se criticar brutalmente por ter falhado na cura, ou ter compaixão por você mesmo, e entender que isso é um processo, não um evento. Porque não existe o dia em que você acorda curado. Existe o dia em que você percebe que faz 3 meses que não verificou o Instagram da pessoa obsessivamente. Existe o dia em que você recebe uma mensagem fria e, em vez de entrar em pânico, você simplesmente não responde. E está tudo bem. Existe o dia em que você conhece alguém novo e, quando a pessoa demonstra desinteresse, você simplesmente aceita e segue em frente. Sem drama, sem autoflagelo, sem questionar seu valor. Apenas, ok, não rolou o próximo. Essa é a cura. Esses pequenos momentos, essas pequenas vitórias, que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém celebra, mas que, somadas, constroem um novo você. Pausa. E tem mais uma coisa que precisa ser dita sobre esse processo. Você vai ter que perdoar. Não a pessoa que te tratou como opção. Isso é secundário. Você vai ter que perdoar a si mesmo. Perdoar por ter aceitado tão pouco por tanto tempo. Perdoar por ter se traído. Perdoar por ter visto os sinais e ignorado. Perdoar por ter se abandonado repetidamente em nome de não ser abandonado por alguém. E esse perdão não vem fácil, porque tem uma raiva ali. Uma raiva de si mesmo. Uma frustração. Uma vergonha. Como eu deixei isso acontecer? Como eu não vi? Como eu fui tão... Para aí. Você fez o melhor que podia com as ferramentas emocionais que tinha na época. Você estava operando com base em crenças que você nem sabia que tinha. Você estava tentando sobreviver emocionalmente da única forma que sabia. Você não precisa de julgamento. Você precisa de compaixão, especialmente de você mesmo. Agora eu quero te contar algo que talvez te traga esperança, ou talvez medo. Provavelmente os dois. Do outro lado desse processo, quando você finalmente constrói um senso sólido de valor próprio, quando você finalmente aprende a se escolher, quando você finalmente cura essas feridas, você se torna uma pessoa completamente diferente nos relacionamentos, mas não do jeito que você imagina. Você não se torna invencível, impermeável, imune à dor. Você não se torna essa pessoa que nunca mais vai se machucar, nunca mais vai se apaixonar pela pessoa errada, nunca mais vai cometer erros. Você se torna alguém que consegue sentir as coisas profundamente, mas não perde a si mesmo no processo. Você se torna alguém que consegue amar com intensidade, mas não com dependência. Você se torna alguém que consegue se entregar, mas não se anular. E mais importante, você desenvolve algo que não tinha antes. Você desenvolve a capacidade de perceber quando algo não está certo e agir, não esperar. Não dar mais uma chance. Não tentar consertar. Apenas agir. Quando você percebe que está sendo tratado como opção, você não questiona mais seu valor. Você questiona a escolha de estar ali. E você simplesmente sai, sem drama, sem grandes discursos, sem tentativas de fazer a pessoa ver seu valor, porque você não precisa mais que alguém veja seu valor. Você sabe que você tem valor.
E isso é suficiente. E sabe o que acontece? Você começa a atrair pessoas diferentes, porque você não está mais vibrando naquela frequência de carência, de necessidade, de por favor me escolha. Você está vibrando na frequência de eu já me escolhi, então só fico com quem me escolhe de volta, com a mesma intensidade, com a mesma clareza. E isso muda tudo. Os relacionamentos deixam de ser essa montanha-russa emocional e se tornam calmos, seguros, estáveis, recíprocos. E no começo isso até assusta. Porque você está tão acostumado com o caos, com a ansiedade, com a incerteza, que a estabilidade parece estranha. Parece sem graça. Parece que falta aquela química, que na verdade era só ansiedade de apego disfarçada de paixão. Mas com o tempo você percebe, isso não é falta de paixão, isso é paz. E paz é subvalorizada em uma cultura que romantiza o sofrimento amoroso. Pausa. Então, deixa eu te dizer algo que você precisa ouvir, não como bronca, mas como verdade dita com carinho. Você merece paz. Você merece reciprocidade. Você merece ser prioridade, não opção. E você sempre mereceu. O fato de alguém não ter te dado isso não diminui em nada o seu valor. Apenas diz algo sobre a capacidade emocional dessa pessoa, não sobre você. E você não precisa provar nada. Você não precisa ser mais, fazer mais, tentar mais. Você só precisa ser você. E se você sendo você não é suficiente para alguém, então essa pessoa não é para você. Simples assim. Olha, eu sei que esse podcast foi diferente. Foi mais suave, mais compassivo. Menos sobre o confronto e mais sobre o entendimento. Porque às vezes a gente não precisa de mais uma porrada. Às vezes a gente precisa de alguém que explique o porquê, que ajude a conectar os pontos, que mostre que não é fraqueza, não é burrice, não é falta de amor próprio. É ferida, é crença, é padrão aprendido. E se é aprendido, pode ser desaprendido. Não vai ser rápido, não vai ser linear, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Porque do outro lado está uma versão de você que não precisa mendigar amor, que não precisa se diminuir para ser aceito, que não precisa se trair para não ser abandonado. Do outro lado está uma versão de você que simplesmente existe, com paz, com valor, com clareza. E essa versão está esperando você se encontrar com ela. Pausa final. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se isso ressoou com você, se você viu pedaços da sua história aqui, saiba que você não está sozinho. E mais importante, você não está preso nisso para sempre. Existe saída, existe cura, existe um outro lado, e você é capaz de chegar lá. Até o próximo podcast. E até você se reencontrar com você mesmo.